Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos do canal e alunos aqui no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está participando do curso livre e gratuito do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos no canal Teologia Didática. Nós estamos tratando sobre hermenêutica e você é muito bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, dê um like, se inscreva, comenta aí a aula, avisa os seus amigos que tem curso gratuito no canal Teologia Didática, informe sobre o canal para os seus amigos, a fim de que eles possam também usufruir desta gratuidade do curso de teologia básico e médio em teologia. Quando você compilar 12 matérias mínimo, você poderá solicitar um provão e depois solicitar o seu certificado para validar o seu curso. O curso é inteiramente gratuito, teremos apenas um custo no certificado. Apenas o certificado terá um custo de impressão e envio pelos correios, tá bem? Se você quiser, também nós temos a credencial teólogo para alunos. Você pode, se você estiver inscrito no canal e estiver sendo aluno do curso gratuito aqui no canal, você poderá solicitar também a sua credencial. A credencial também tem um custo de apenas R$50 e a gente envia pelos correios, tá bem? Envia para você na sua residência já pelo valor de R$50, tá certo? Já está incluso o valor do envio pelos correios. Nós vamos dar prosseguimento então, meus caros irmãos e irmãs, alunos aqui no canal Teologia Didática, falando sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. Vamos falar sobre o contexto literal, ou literário, aliás. O contexto literário pode envolver a associação de duas ou mais coisas com o mesmo nome, iguais ou parecidas. Não são todas as vezes que as coisas do mesmo nome, similares ou parecidas, responde à pergunta de um texto que está sendo estudado. Oração e o ministério da palavra. Bem-aventurado o que observa a palavra de Deus, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor do que ele manda. Importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, conforme está inserido em Lucas capítulo 22, versículo 37. Hermenêutica bíblica é entendida melhor quando o hermeneuta é humilde e se aplica ao estudo interpretativo com oração, porque a interpretação real e literal e oficial virá pelo Espírito Santo de Deus. A hermenêutica apenas é uma técnica de interpretação de textos que irá auxiliar o aluno na interpretação, mas a palavra rema vem do Espírito Santo e a ele toda honra, toda glória e todo louvor. A oração pode parecer muito simples, mas tem efeitos poderosos. É sempre um ato de adoração, súplicas dirigidos a Deus. Todos devem orar, independente do sexo, da cor, da religião, da idade, da postura hierárquica na sua hierarquia social. 1 Samuel 3:10 fala sobre esse momento de oração que tanto Eli quanto o próprio Samuel tinha diante de Deus. A oração é um ministério que continua inalterado desde que as primeiras orações subiram ao céu por Abel e também por Sete, filhos de Adão. Dentro dos séculos, não houve necessidade de alterar esse maravilhoso método de comunicação, conforme Salmo 55, versículo 17. A Bíblia fala da oração em todos os lugares. Primeiro, assentado como estão, como foi o dia de Pentecostes.
de joelhos dobrados, como os irmãos estavam de joelhos dobrados intercedendo por Pedro, de rosto voltado para a parede, como foi o caso do rei Ezequias, com o rosto em terra, na entranha de um peixe, como foi o caso de Jonas, e em pé, como foi o caso de muitos que estavam de pé orando ao Senhor na sinagoga ou nas praças públicas. A oração é um ministério que assume diferentes formas, dependendo da situação e das circunstâncias em que se encontra a pessoa que ora. Na angústia, a oração toma forma de invocação. Nas necessidades, toma forma de súplica. Na alegria, toma forma de louvor. Coração grato toma forma de ações de graças. Diante da admiração das maravilhas de Deus, toma uma forma de adoração ao Senhor. Na coletividade, toma forma de intercessão coletiva. Numa obra dirigida e impelida pelo Espírito Santo, a oração é parte integral e essencial na vida das pessoas. O Espírito Santo é espírito de súplicas. Ele é a principal força na vida de oração, conforme a Epístola de Judas, versículo 20. Orando no Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração marcou o início do movimento espiritual no dia de Pentecostes. É impossível relatar a história da singular vitória da igreja sem relatar a importância da oração que a igreja primitiva dedicava ao Senhor. Desde a oração incessante no cenáculo, a igreja não mais abandonou o hábito de orar, pois reconhece seu poder como batalha espiritual. A renovação espiritual da igreja no século XX, a oração assumiu lugar de destaque. A oração a igreja, aliás, se reunia para a oração e não para cantar ou para pregar. Eles estavam prontos para orar. No Brasil, em 1911, a oração dominava a vida de todos os membros da recém-formada igreja local, chamada Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Quase todos os crentes eram batizados no Espírito Santo e as maravilhas eram visíveis entre os crentes. Recompensas da oração. Oração enriquece a comunhão com Deus. A oração traz socorro e livramento no dia da angústia. A oração dá acesso ao consultório celestial quando falta sabedoria. Pela oração, o crente pode realizar parte do seu trabalho, quer material ou espiritual. Lutero disse: quem muito orou, já fez metade do seu trabalho. O hermeneuta fiel é aquele que transforma a tristeza em alegria. Através da oração, eleva alegres cantos a Deus. Existem dois grupos de crentes: aqueles que praticam a palavra de Deus diariamente e vivem vitoriosamente na terra, aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra de Deus e seus preceitos, e aqueles que oram, praticam a palavra de Deus e colocam em prática todos os dias da sua vida. Tiago compara o simples ouvinte não praticante ao varão que contempla-se no espelho como rosto natural. Foi-se, logo esqueceu-se como era. Mas não basta apenas ouvir a palavra de Deus, tem que praticar diariamente. O hermeneuta, ele precisa definir a sua fé. As palavras crer e fé procedem de uma mesma raiz linguística hebraica, que significa depender, confiar inteiramente no Senhor, ou seja, ter certeza da existência e a presença do Criador. Abraão mostrou a sua disposição, colocou a sua fé em ação, sendo chamado, obedeceu. A fé é um fundamento. O que significa então a fé? Diante da pergunta do significado da fé, vamos dispensar explicações filosóficas e considerar e as considerações filosóficas e psicológicas e meditar na resposta que Deus deu pelo Espírito Santo na Bíblia aos Hebreus, que está no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não vê, mas você espera. A experiência de Abraão é um exemplo de quem tem fé.
que está firmado num firme fundamento. Recebeu uma promessa e, embora o cumprimento dessa promessa seria um absurdo, ele não duvidou. Ele teve uma certeza inabalável de que a promessa cumpria na íntegra. Romanos 4:21. A fé é a prova das coisas que não se veem. É invisível aos olhos naturais. O homem com seus recursos naturais não pode entendê-las. A fé põe no coração a certeza de que Deus existe e é galardoador dos que o buscam, conforme Hebreus 11:6. A fé é ampla e é a base do conhecimento do poder de Deus. Pela fé, nós entendemos que as coisas que foram ditas se cumprirão e que Deus fez o mundo todo, e o que nós vemos e o que nós não vemos, pela fé. Os grandes milagres de Deus são desacompanhados de provas materiais. São executados puramente pela fé. O ser humano, pelo seu conhecimento natural, não consegue entender milagres de Deus. Os consegue entender somente se for pela fé. Pela fé, o crente sabe que a Bíblia sempre tem razão. A fé sem obras é morta, sem ação. Tiago 2:26. A fé não tem, aliás, a fé não vem de obras. Ela é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé revela a graça divina para a salvação do homem. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. A fé é o meio legal de o homem aproximar-se de Deus por meio da pessoa de Jesus o Cristo. Hoje a fé tem o seu fundamento no sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 3 e o versículo 25. A palavra de Deus é eficaz e por meio dela alcançamos a santíssima fé na salvação. Sempre que estamos cansados, Jesus nos alivia pela sua palavra, e a palavra que nós cremos por meio da fé. A fé, ela derruba obstáculos, a fé derruba as mais altas muralhas, e ela transforma-se em helicóptero, terremotos, e abre portas. Deus nos recompensa nas batalhas da vida realizada por meio da fé. O hermeneuta, ele precisa ser humilde e uma pessoa cheia de fé. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, reitor do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos no curso livre e gratuito do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Se você quiser fazer pedido de algum curso extra, você entra em contato com a gente. Se quiser também solicitar, a hora que for solicitar o provão, entre em contato com a gente. Se você quiser a sua credencial de aluno, entre em contato com a gente, tá bem? 439-2001-2860. Também é importante dizer que se você quiser o material em PDF, nós temos um custo de apenas R$10 e enviaremos o material em PDF para você. Você vai estar estudando aqui gratuitamente, aqui por meio das aulas, videoaulas. Mas se você quiser o material em PDF, material escrito, nós enviaremos para você. E o material em PDF tem um custo de apenas R$10. A gente envia no seu WhatsApp, você poderá ter ele digital, ou você pode mandar imprimir e montar uma apostila para guardar o material, tá bem? Você que vai definir como fazer. Mas se você quiser que a gente já envie para você uma apostila pronta, já impressa, e envia pelos correios, tem um custo de R$25. R$25 porque nós temos o envio dos correios, tá bem? Então já com envios dos correios, R$25 a gente envia para você a sua apostila, tá certo? Então, eu sou o pastor Eliezer, estou à inteira disposição, 439-2001-2860, é o WhatsApp do Instituto Bíblico, nós estamos aqui à inteira disposição para receber o seu contato, tá bem? Forte abraço, até a próxima aula, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.